Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social, que não caíram e não caem no inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente. Já no início peço a vocês que se lembrem de dar likes aqui. Deem likes, por favor, nesse vídeo e nos outros do canal. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho, por gentileza, para receberem as novidades. Comentem aqui, vocês perceberam que os comentários aqui têm muito valor. No programa de amanhã, Fala Meu Povo, eu considerarei alguns comentários feitos aqui. E também compartilhem os vídeos, né? Compartilhem, por favor, para ajudarmos na reflexão, no debate sobre a nossa realidade. Agora há pouco ainda recebi um telefonema da Europa de pessoas que lá apreciam o canal e se disponibilizando, por exemplo, Ângela Mendes, filha de Chico Mendes, se disponibilizando a participar de um encontro nosso aqui no nosso canal, agora em abril, quando ela chegará para uma conferência em Portugal. Sobre o programa de hoje, Fé e Luta, pautamos aqui, nesse dia de luta contra a discriminação racial, o que vem ocorrendo em Curitiba na perseguição ao deputado Renato de Freitas. Como se sabe, o deputado Renato de Freitas se elegeu pela primeira vez vereador de Curitiba. Depois, por causa de atos dele na Igreja Nossa Senhora do Rosário, em Curitiba, que é uma igreja, segundo o movimento negro, de interesse dos negros e negras, ele se manifestou após a missa. A própria diocese saiu em sua defesa, dizendo que assim foi, não perturbou nenhum ato litúrgico dentro daquele templo, mas aquilo foi usado pelos facínoras de Curitiba para caçar o seu mandato. A justiça, felizmente, repôs as coisas nos seus lugares e recuperou o mandato do então vereador Renato de Freitas. Em 2022, ele se elegeu, bem votado, deputado estadual do estado do Paraná. E, novamente, forças reacionárias, atrasadas, racistas, inimigas do povo, dos negros e negras, sobretudo da classe trabalhadora, se movimentam para caçar o seu mandato.
Então, com base num documento que eu postei no site Cartas Proféticas, cujo link está aqui embaixo, vocês podem também acessar e ler, um conteúdo denso do Núcleo Nacional da Teologia da Libertação, se estabelece a compreensão clara do porquê que Renato de Freitas, advogado, mestre e deputado estadual, é tão perseguido. Curitiba, apesar de ser uma cidade mandada por brancos ricos, ser um lugar onde se armou toda aquela trampa, toda aquela armadilha poderosa contra o Brasil, a partir da Lava Jato, com o marreco que foi importado de Maringá, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, cooptados pelos interesses estadunidenses para destruir a economia do país, é sede importante da reação, da trava, do envolvimento da classe trabalhadora nas lutas, das vitórias políticas da classe trabalhadora, agora mais uma vez urge contra o mandato do deputado Renato de Freitas, com quem nós nos solidarizamos aqui do canal Cartas Proféticas. Aliás, eu assinei o abaixo-assinado, que também está no site Cartas Proféticas, que vocês podem assinar em defesa do mandato do deputado Renato de Freitas. Então, o documento do Núcleo Nacional da Teologia de Libertação faz um histórico extremamente lógico, sério, robusto, incontestável de como esta casta dominante, infelizmente o texto usa a palavra elite, essa palavra não me parece adequada, a casta dominante, a casta proprietária das terras, proprietária do comércio, proprietária da indústria, sobretudo proprietária dos bancos, como esta casta nasceu no Brasil e desde o seu nascimento impõe racismo, preconceito, discriminações, marginalização. Foi tanto que Dom Pedro, quando viu a primeira Constituição elaborada pela casta que nascia lá, em 1823, ele não aceitou a Constituição. Tão discriminatória que era, tão excludente, tão injusta que era a casta dominante que se formava. Somente a Constituição de 1824, mesmo assim marcada pela discriminação, principalmente discriminação dos negros, que sofreram uma lei aprovada no Congresso Nacional daquele tempo, ainda imperial, antes da alforria e antes da proclamação da República, uma lei que proibia aos negros e negras o direito de terem terras. Portanto, a tal de alforria, que foi uma falsa libertação dos negros e negras, porque libertação sem um núcleo econômico, libertação sem recursos, libertação sem o pagamento dos prejuízos que esse setor imenso da população brasileira teve ao ser arrancado sem nada na África, deixando tudo lá, e aqui explorado, sem direito, sem salário, sem proteção econômica, sem proteção social, sem habitação, sem nada. Sem isso, a alforria se torna vazia, falsa, e foi o que ocorreu, jogando os negros e negras desde 1888 na miséria, na pobreza, no abandono, sem mesmo a senzala para se abrigar do clima, da chuva, do frio.
De lá para cá, esta porção branca da sociedade brasileira, como diz o professor Pedro, com quem contei aqui numa rápida palavra dele na semana passada, o professor Pedro disse que essa casta branca não chega a 20% da população brasileira. Ele se refere aqui aos brancos. Não quer uma nação para o povo brasileiro. Esta casta quer uma nação somente para os seus privilégios, suas riquezas, os seus lucros, o seu poderio econômico. E é por isso que perseguem Renato de Freitas. Porque ele é, com seus cabelos Black Power, com as suas palavras prontas e rápidas, de uma inteligência rápida nas respostas, nos debates, nos plenários, se sente essa casta em Curitiba, uma das cidades que mais discrimina os negros e as negras, segundo o documento, que é a cassação de Renato de Freitas, porque ele perturba, ele incomoda, a sua presença, o seu discurso, o seu jeito de morador de periferia, a mobilização de setores mais pobres de Curitiba e do Paraná, faz esta casta racista, discriminatória, excludente, egoísta, perversa, não gostar, e não mais do que não gostar dele, odiá-lo e querer vê-lo fora do parlamento. Temos que nos solidarizar com Renato de Freitas. E não há outro lugar melhor aqui no canal do que este programa Fé e Luta. Como diz o título da edição de hoje, quem crê, luta. Quem é religioso, religiosa, apenas no sentido místico, reza, ora, pede para Deus vir resolver os problemas. E como se trata de teologia da libertação, nós nos encontramos no campo da luta, no campo do enfrentamento, mas não uma luta de heróis soltos, não uma luta de heróis que se jogam nas pontas das baionetas, nas pontas das flechas, atualizando na frente das balas da polícia que serve aos interesses da burguesia. Mas uma luta coletiva, não somente dos negros e das negras, mas principalmente dos negros e das negras, todos os dias humilhados, vilipendiados, jogados à desqualificação. É preciso que negros e negras se unam nesta luta, robusteçam na fé que tem no seu novo amanhã, na fé que tem na construção de uma sociedade que respeite as diferenças, mas igualdade e justiça econômica e social. Quem crê, como Renato de Freitas crê, mobiliza-se todos os dias, sem jamais dar folga, para esta burguesia que cheira mal. Essa burguesia que trai, essa burguesia que urde, essa burguesia que trama, essa burguesia que tem como padroeiro Judas Iscariotes e como prática os tranca-paus
do Caifás, que foram ao Getsemane prender Jesus à meia-noite sem a proteção do povo. Então, quem crê, luta. Quem crê também se solidariza. E é o que nós fazemos aqui com a causa que inspira e faz mente, coração e prática de Renato de Freitas. Não somente rezamos por ele, mas empenhamos aqui a nossa disposição de luta. Aqui juntamente com os nossos. E em todo o país, todo mundo levando adiante esse abaixo-assinado, para constar ali a sua assinatura, carregada de história, carregada de suor, carregada de sangue, carregada de perspectiva de luta. Não por parte de alguém que espere que Deus venha a intervir, mas de quem fiel a Jesus de Nazaré, o Jesus palestino, se joga na luta. Fé ou é luta ou superstição. Fé é engajamento ou alienação. Fé é coletivo ou extravio de energia. Fé é solidariedade carregada de amor ou um reza-reza de egoístas, cada um pedindo que Deus dê a si o que deveria ser para todos. Forças ao movimento de apoio a Renato de Freitas, no enfrentamento, na defesa do seu mandato, que não é particular dele, mandato que é do povo negro, que é do povo classe trabalhadora, que é dos oprimidos, que é dos injustiçados, que é dos espizinhados, que é dos expulsos por esta sociedade feita de hipócritas, absolutamente injustos, racistas e metidos a bestas. Esta é a nossa solidariedade. Por isso assinamos o abaixo-assinado. Esse é o nosso apoio. Esse é a nossa luta. Carregada de indignação, não de ódio. Carregada de indignação, não de raiva balofa e passageira. Carregada de indignação na luta contínua e permanente até que a morte nos tombe definitivamente. Abraços proféticos e revolucionários e até amanhã às 11 horas com o programa Fala Meu Povo. Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social, que não caíram e não caem no inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade
que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente.